Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre adjetivos. Nós trabalhamos anteriormente, nas semanas retrasadas e semana passada, a classe de palavras substantivo. Vocês fizeram as atividades, nós tivemos aula expositiva, explicativa, pedi a vocês que fizessem um mapa mental. Nós trabalhamos também os substantivos no semestre passado. E agora nós vamos falar sobre os adjetivos, que é uma nova classe de palavras. Agora nós vamos trabalhar diversas classes de palavras aí no decorrer dos anos, né, das séries. Nós vimos substantivo, agora nós vamos ver adjetivo e nós vamos perceber que para entender o adjetivo nós precisamos saber o substantivo, porque é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Então você tem que ter em mente direitinho o que é um substantivo, como identificar ao fazer a leitura de uma frase, de uma oração, identificar ali o substantivo e ver se há algum adjetivo, tá? Então, esse estudo inclusive é chamado de morfológico, morfologia, ou seja, o estudo das palavras a partir da classe a qual elas pertencem. Né? Nossa língua tem uma imensidão de palavras, né? E algumas que têm determinadas características se classificam como substantivo, outras com outras funções, outras características se classificam como adjetivos, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui. Nós temos aqui, antes de passar para frente, algumas imagens. Veja só, eu tenho aqui uma porta, eu tenho aqui um carro, uma casa. Veja só, quando trabalhamos o substantivo, nós vimos que os nomes são substantivos, né? O nome dos objetos, os nomes dos lugares, os nomes né? Nossos nomes, nomes de pessoas, enfim, tudo tem nome. Então, essa palavrinha que nós utilizamos para nos referir aos objetos, às pessoas, aos sentimentos, lugares, são os substantivos. Mas esses objetos, essas pessoas possuem características. Se eu olho aquela porta, porta é o nome do objeto, é um substantivo. Mas eu posso dizer que ela é uma porta amarela. Não é qualquer porta, é uma porta amarela. A palavra amarela está caracterizando porta. Então, essa palavra se classifica como adjetivo, entendeu? Ou porta alta, porta grande. Essas palavrinhas que são utilizadas aí para caracterizar a porta são adjetivos. Eu tenho um carro aqui, carro é o nome. Vermelho, vermelho é a característica deste nome, né, deste objeto. Ou carro diferente, carro estranho, diferente, estranho, vermelho são adjetivos. Casa, casa bonita. Bonita é uma característica que eu estou dando. Então, é adjetivo. É casa moderna. Moderna é um adjetivo. Casa pequena. Enfim. Então, essas palavrinhas que eu utilizo para dar característica são chamadas de adjetivo. Então, agora nós vamos ver o que o nosso livro de língua portuguesa traz a respeito disso. E vamos ver os exemplos, vamos ver também que o adjetivo ele flexiona, né? Assim como o substantivo ele varia em grau, gênero e número, o adjetivo também, porque tem um detalhe, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo. Como assim? Veja só, você diz menino bonita? Não, você diz menino bonito. Veja só, eu tenho o substantivo que varia em gênero e o adjetivo também, para concordar, tá bom? Mas vamos falando sobre isso mais à frente, tá? Primeiro, antes de irmos para o livro de língua portuguesa, eu trouxe alguns conceitos, né, para já ficar bem claro e na mente de vocês o que são os substantivos, os adjetivos, perdão. O que são adjetivos? O adjetivo é uma classe de palavras variável. Pode flexionar-se em relação ao gênero, biforme ou uniforme. Biforme, dois, né? Tem duas formas. E o uniforme, uma forma só, para feminino e masculino. Ao número, que é singular e plural. E ao grau, comparativo e superlativo.
Sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, veja só, é o que eu disse, né? Aqui temos aí uma nova forma de conceituar adjetivo. Mais uma. Os adjetivos têm a função de qualificar os substantivos que acompanham na sentença. Por isso, variam em gênero e número de acordo com os termos que qualificam. Então, a partir do substantivo, eu vou saber se o meu adjetivo vai para o singular, vai para o plural, se ele é no feminino ou masculino, qual grau vou utilizar. Os adjetivos também podem variar em grau para passarem a ideia de maior ou menor intensidade de determinada qualidade, tá? Nós temos o grau comparativo, nós vamos ver aqui também, né, o relativo, que vai apresentar ali, fazer uma comparação, uma relação entre ambos, ou superlativo, que vai tratar do grau ali ao extremo, né? Uma mulher belíssima, veja só, que ela é muito bela, né? Quando nós ouvimos essa expressão belíssima ou muito bela, é o grau superlativo, tá? Adjetivo é a classe gramatical, cuja função é classificar e qualificar os substantivos que acompanham na sentença. Os adjetivos variam em gênero e número de acordo com os substantivos que qualificam, além disso, podem variar em grau, tá? Então, para concordar, ele vai variar em número e gênero e podem apresentar ali também a flexão em grau. Agora, o livro. Adjetivo. Releia este trecho, retirado do 5º parágrafo do relato de viagem à saliva do Marabu. Foi um texto que nós fizemos a leitura e corrigimos semana passada. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. 1. Se retirarmos a palavra estranho desse trecho, o que acontece com o sentido? Veja só, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento. Se eu tiro o estranho, eu tiro um pouco ali da especificidade da situação, né? Eu perco ali um pouco do sentido, né? Da conclusão que o rapaz teve, né, ao ver aquilo. Então, veja só, se você coloca ali no seu relato de viagem, que é um texto em que nós colocamos diversos adjetivos, né? Nós vamos ver isso na atividade sobre um relato de viagem em Paris. Eu falo sobre isso também, repito aqui. Relato de viagem, por exemplo, é um gênero em que nós utilizamos muitos adjetivos, porque nós vamos caracterizar aquele lugar que nós vamos, a experiência que nós vivemos, aquilo que nós vimos. Então, aqui vai perder-se aí um pouco, né, do objetivo ali e daquilo que realmente ele entendeu e viveu na situação, né? Então, o estranho ali, ele tem uma função, né? Ele é fundamental ali para nós entendermos que realmente foi uma situação estranha, né, que causou nojo a ele, ojeriza, enfim. 2. A palavra estranho modifica o sentido de que outra palavra expressa nesse trecho? O que foi estranho ali? O procedimento. Veja só, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. Não foi qualquer procedimento, foi um procedimento estranho. Então, ele modifica o sentido de procedimento, tá? Veja só, se eu colocasse outro adjetivo aí, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento corriqueiro ou normal. Veja só, já não teria o mesmo sentido de estranho, né? Então, se eu mudo o adjetivo, eu mudo o entendimento ali também da situação. 3. Considerando o contexto, substitua a palavra estranho por outra que desempenha a mesma função. Troquei aqui, né? Muda o sentido, mas a função é a mesma, continua sendo adjetivo. Mas nós podemos colocar esquisito, né? Já está mais voltado aí para coloquialidade. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento esquisito, diante daquele procedimento nojento, né? Ele já tinha falado do nojo ali, mas daquele procedimento nojento, estranho já é a palavra, né? Mas tem aí, são palavras voltadas para o sentido que ele quis dizer. Ao retirarmos a palavra estranho do texto, ficamos sem saber como foi, de fato,
a emoção que atingiu o autor do relato. Tecnicamente, a palavra procedimento se classifica como substantivo. Vimos isso na primeira parte deste capítulo. E, como tal, esse substantivo pode ter seu sentido modificado por outras palavras, como é o caso de estranho. Essa função é desempenhada tipicamente pelos adjetivos. Veja como os adjetivos atuam sobre o sentido. Olha só. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento insólito. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento esquisito. E tentei controlar o nojo diante daquele procedimento extraordinário. Então, veja só, são adjetivos. E o que são adjetivos? É a palavra variável que se refere ao substantivo atribuindo-lhe qualidades, defeitos, características. O adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que confere atributos a um substantivo. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Observe. Eu sabia que os marabus são homens santos e que passam por ter poderes especiais. Veja só, mais uma vez, eu sabia que os marabus são homens santos. Veja só que santos está em destaque. Por que será? Vamos aqui para frente. Originalmente, a palavra santo é empregada como substantivo, é um nome de algo. No entanto, no contexto em que foi utilizada nessa frase, assume a função de adjetivo. Por quê? Veja só, são homens santos. Não são quaisquer homens, são homens santos. Atribuiu ali uma característica aos homens. Portanto, santos aqui é adjetivo. Então, nós vamos olhar qual a função ali da palavrinha dentro da frase, da oração. Os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Veja estes exemplos, retirados do primeiro parágrafo do texto de Elias Canetti. Cabelos brancos, rosto viçoso, boca fechada, pernas arqueadas, lábios saudáveis, mão direita. Tudo isso que está em negrito aqui é adjetivo, está caracterizando o substantivo. Não é qualquer rosto, é um rosto viçoso, é a característica do rosto. A mão direita não é qualquer mão, é a mão direita, então direita ali funciona como adjetivo, tá? E estes outros também. Chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica a nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Veja só, Marrakech é uma cidade de Marrocos, uma locução adjetiva, que está referindo-se aqui à cidade. Cidade, substantivo, e de Marrocos, locução adjetiva. O que é locução? Quando nós falamos locução, é que nós temos duas palavrinhas, é porque nós temos duas palavrinhas ou mais que tem a função ali de um adjetivo, por exemplo, locução adjetiva. Nós vamos ver mais à frente que existe locução verbal, enfim. Mas gramaticalmente falando, a locução é quando nós temos duas palavras ou mais que funcionam como adjetivo. Olha só, Marrakech é uma cidade marroquina, é o adjetivo. Em cima eu tenho. É o mesmo sentido, só porque inicialmente eu tenho uma locução e aqui eu tenho um adjetivo. Nesse exemplo, observe que o grupo de Marrocos tem a função de adjetivo, pois qualifica o substantivo cidade, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Muitas locuções adjetivas possuem um adjetivo correspondente, como este caso aqui, como nesse exemplo, mas nem sempre essa correspondência é possível. Veja alguns exemplos de locuções adjetivas. Carinho de mãe, não é qualquer carinho, é um carinho de mãe. E eu tenho o correspondente carinho materno. Fardamento da escola, fardamento escolar. Raios de sol, raios solares. Remédio sem utilidade, remédio inútil. Alimento fora do prazo de validade. É uma locução, veja, eu tenho mais de uma palavrinha aqui. Mas não tem o correspondente, tá bom? A cama do outro quarto aqui, nós também não temos, tá bom? Um correspondente. O alimento fora do prazo de validade, eu até diria que tem, né? Vencido, o alimento vencido. Se eu digo que é um alimento vencido, eu sei que é fora do prazo de validade, né? Mas, enfim, o livro aqui trouxe
como não tendo. Agora, a cama do outro quarto, aí realmente não temos nenhum correspondente. Do mesmo modo que os substantivos, existem adjetivos simples e compostos. A ideia é a mesma, considerar a base radical do adjetivo. Lembra que nós vimos que o substantivo simples é aquele que possui apenas um radical, uma palavrinha, e o adjetivo composto é aquele que possui mais de um radical. Veja só, simples, possui apenas uma base, que é o radical. Parecia um sonho distante, nosso tempo estava curto, tempo curto. Seguiríamos viagem na data combinada. Falamos com uma tia querida que mora perto de Boston. Então, distante, curto, combinada, querida são adjetivos. Simples. Agora, o composto possui mais de uma base. O ônibus era azul claro. É uma palavrinha só. Não confunda a locução adjetiva com o adjetivo composto, porque a locução são mais de uma palavra. Agora, aqui no composto é uma palavra só, mas que possui dois radicais. Veja que tem até o hífen, né? O ônibus era azul claro. Ele é recém-nascido. Seu passaporte é norte-americano. Farei um tratamento médico dentário. Número dos adjetivos. Nós vimos que o adjetivo ele flexiona em número também, né? Singular, plural, para concordar com o substantivo, né? Os adjetivos simples seguem as mesmas regras de formação do plural dos substantivos simples. Passagem comprada, passagens compradas. Excelente condição, excelentes condições. Natureza selvagem, naturezas selvagens. Viagem inesquecível, viagens inesquecíveis. Já nos adjetivos compostos, normalmente só o último vai para o plural. Nós até fizemos uma atividade anteriormente, né, que nós falamos sobre isso, né? Veja só, intervenções médico-cirúrgicas. Aqui o adjetivo, veja só, o adjetivo ele é composto e aqui quem foi para o plural, só a segunda palavrinha. Caminhos recém-abertos. Acordos luso-brasileiros. Olhos verde claros. Vestidos azul escuros. Gêneros do adjetivo. Gênero, né, do adjetivo. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero e número, ou apenas em número com o substantivo a que se referem. Veja só, eu tenho os adjetivos biformes e os adjetivos uniformes. Biforme, duas formas. Uniformes, uma forma só, tanto para o feminino quanto para o masculino. Veja só, os adjetivos biformes apresentam-se no masculino ou no feminino, como alto, alta, rápido, rápida, claro, clara, simpático, simpática. Veja só, tem uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Observe que esse tipo de adjetivo se flexiona tanto em gênero quanto em número. Agora, os adjetivos uniformes apresentam apenas uma forma tanto para o masculino como para o feminino, como forte, mulher forte, homem forte. Doce, batata doce, a batata doce, ou o pirulito doce. Veja só, mudou o gênero mais do substantivo, né? Mais o adjetivo aqui nós temos uma forma só: suave, leve, inteligente, ruim. Aprenda mais. Os adjetivos azul marinho, azul celeste e azul turquesa são invariáveis, tá bom? Na palavra surdo-mudo, a flexão dá-se nos dois elementos, surdos-mudos. Veja só, é uma exceção a essa regrinha aqui, tá? Os adjetivos compostos referentes a cores em que o segundo elemento é um substantivo permanecem invariáveis, como em blusas verde abacate, vestido azul pavão, cortinas verde folha. Com a expressão cor de explícita ou subentendida, o adjetivo permanece invariável. Blusas cor de vinho, blusas vinho. Bom, então são algumas exceções aí que nós vamos, que é importante vocês memorizarem. Para quê? Para vocês utilizarem a língua aí de forma correta, tá bom? Grau dos adjetivos. Aí nós temos o grau comparativo e nós temos o grau superlativo, relativo, e aqui o superlativo absoluto, tá bom? Grau comparativo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos
identificando suas características, suas qualidades ou defeitos. Existem 3 graus de comparação. De igualdade, veja, o amor é tão importante quanto a paixão. Eu tenho grau de superioridade, o amor é mais importante que a paixão, e de inferioridade, o amor é menos importante que a paixão. Veja, eu estou comparando 2 substantivos, aqui no caso amor e paixão, e aí essa relação, essa comparação vai ser de igualdade, um é tão bom quanto o outro, de superioridade, um é melhor que o outro, e inferioridade é menos que o outro, tá bom? E o grau superlativo absoluto. O grau superlativo, aquele que eu disse que eleva ao extremo ali a característica, né? Esse grau superlativo absoluto acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer do modo sintético ou analítico. Veja só, sintético. Na mesma palavra eu tenho ali as terminações, né? Íssimo, ílimo e érrimo. Exemplos: dificílimo, belíssima, paupérrimo, chiquérrimo, né? Então, na mesma palavra, então ele é sintético. Agora, o analítico é quando eu tenho uma outra palavrinha que me auxilia. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Exemplos: muito bonita, menina muito bonita. Bastante alegre, pouco agitado. Veja, a característica é agitada, é alegre, é bonita. Mas essa intensidade, que é característica aqui do superlativo absoluto, ele é posto com outra palavrinha chamada advérbio, que é uma outra classe de palavras. E o grau superlativo relativo, por sua vez, intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade, né? Por exemplo, superioridade, ela é a mais interessante de todas as mulheres. Inferioridade, ela é a menos interessante de todas as mulheres. Então, veja só, esse superlativo, ele intensifica uma característica em relação a outro. Veja, relativo. O comparativo faz uma comparação, então é diferente, tá? E aqui nós terminamos a nossa aula teórica sobre adjetivo. Assista a aula, anote as partes importantes no caderno, marque as partes importantes lá no livro. Se você quiser fazer um mapa mental, é muito importante, tá? Para você compreender bem o assunto, colocar ali em prática o que você entendeu, buscar outras fontes, entenda o que é o substantivo, adjetivo, porque você vai precisar muito para sua prova, tá bom? E para fazer as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas. 11 horas. Aguardo vocês, tá? Das 7 às 11. E bons estudos para vocês, um excelente dia e até a próxima aula.